Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Bom, nessa quarta-feira, dia 6 de maio, eu quero cumprimentar você que está na sua casa, onde quer que você esteja acompanhando esse momento de culto, de louvor a Deus, e também quero pedir aos irmãos que nessa oportunidade chame sua família, chame as pessoas próximas a você para participar desse momento de adoração ao Senhor. Bom, eu gostaria de orar pela vida de cada um, orar pelos nossos enfermos, pelos nossos políticos, pelas pessoas da nossa igreja, pelos aniversariantes que também estão completando algum ano de vida, e pedir a Deus que esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Pai nosso, nós queremos agradecer, Pai, ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, Pai, dura para sempre. Nós queremos, Pai, orar em favor dos nossos irmãos, em favor daquelas pessoas que estão enfermas nesse momento, que precisam da cura, precisam de restauração, Pai. Queremos pedir também, Pai, e agradecer pela vida, Pai, pelo cuidado do Senhor conosco. Te pedir, Pai, que o Senhor tenha graça e misericórdia sobre todas as nossas famílias, Pai, nesse momento tão complicado. Nós queremos pedir em favor dos nossos políticos, Pai, ser com o nosso presidente, com toda a nação, com todas as pessoas que estão à frente do governo, que nesse momento, Pai, que estamos passando por tantas dificuldades, a gente possa ter um bom governo, ter pessoas que estão cuidando realmente do nosso povo, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, todo o movimento, e te pedir, Pai, por soluções com relação ao coronavírus, que haja cura, Pai, que haja uma vacina, seja lá o que for, Pai, para que toda essa pandemia venha a ser acabada, Pai. Nós queremos te agradecer por tudo e te pedimos nessa noite, Pai, fala conosco, fala no nosso coração, é o que nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Nesse momento nós vamos cantar juntamente com a equipe de louvor. Obrigado, Jesus, pela tua presença. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Acima do universo, na linha de um verso lá, tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão. Sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, Senhor.
Amém, glória a Deus, que mensagem linda que nós entoamos. E você que está na sua casa, pegue sua Bíblia nesse momento, nós vamos ter um momento de reflexão. Em Atos 17, versículo 28, diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O que te move? Essa era uma pergunta que foi usada na camisa de um projeto missionário chamado Luz aos Vales, lá do Vale do Mucuri, na região de Teófilo Otoni e Águas Formosas. E esse projeto é da Jubavan, e nós estivemos na cidade de Águas Formosas em 2018, em julho, com uma equipe de São Paulo, de várias pessoas do país e também do nosso estado, para fazer algumas ações ali naquela cidade. Embora a nossa camisa estivesse com essa pergunta, a gente usava ela para quebrar o gelo, né? A pessoa lia a nossa camisa e falava: não, o que te move? Aí a pessoa falava: minhas pernas. Mas a gente aproveitava para dizer logo após isso que o que nos movia a fazer qualquer atividade era Jesus. O que fazia a gente sair de qualquer lugar de onde a gente estava, num período de férias, para estar ali naquele local, era Jesus. Jesus nos movia. Como explicar então para tantas pessoas o porquê desse movimento, às vezes de projeto, né, que tem 60 pessoas, como foi lá, envolvidas em trabalhar com os idosos, com as crianças, entregar a cesta básica? Como explicar isso? Na prática, quando a gente atua nisso, a pessoa percebe que há algo diferente. Ela percebe que esse movimento não é oriundo exatamente da vontade humana, mas ele é através de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos aqui em janeiro, na nossa igreja, aqui na Esplanada, o projeto Invasão. Nós vivemos aqui esse período de 10 dias em que vários adolescentes de diversos locais, não só do nosso estado, mas também do Brasil, estiveram aqui invadindo não só o nosso bairro, como também o bairro vizinho. E é interessante quando a gente observa a atuação das pessoas nessas horas, nesses trabalhos missionários. A gente percebe que em algum momento você para tudo que está fazendo e coloca um foco, que é a atuação, que é a vontade de Deus sendo feita ali dia após dia, em pequenos detalhes aqui no projeto na igreja. E observar isso nos mostra como que viver esse propósito mostra aquilo que nos move, mostra que Jesus está atuando em nossas vidas em pequenos detalhes que podem fazer grandes coisas. Tudo que fizemos aqui nesse projeto significa que o que fizemos porque Jesus nos movia, Jesus nos move. Isso é muito rico, meus irmãos. E nessa noite, eu achei interessante dizer essa introdução, porque nada disso que fizemos por obrigação, mas tudo que fizemos foi por amor e por graça. E diante de tudo que temos vivido, o que tem nos movido? Diante dessa situação global que estamos vivendo, o que tem nos movido? Será que a política? Será que as notícias da TV, do jornal, as notícias da economia? Nossa, a economia pode entrar num colapso. Será que até às vezes a previsão do tempo tem feito a gente, não, do jeito que está hoje eu não vou sair, não vou fazer nada? O que tem nos movido? Será que é o medo? Bom, várias coisas podem nos levar a nos movimentar, e geralmente todas elas estão ligadas a algo que é motivador, ou seja, que motiva você a se movimentar. O movimento está ligado em tudo nas nossas vidas. Interessante pensar isso, porque logo quando você acorda,
você vê a necessidade de escovar o dente, de ir ao banheiro, você vê a necessidade de tomar um café da manhã. Aquele movimento que você faz de ir atrás de tudo que você precisa é algo motivador. Interessante que lá no Éden, a humanidade tomou um novo rumo, uma nova direção, e que leva a uma tragédia esse movimento. Esse movimento ele vai de encontro à desobediência a Deus, e o que leva a isso? A morte. O pecado, então, a partir daquele momento, entrou no mundo e houve então a possibilidade da morte. O homem sem Deus, então, só teria um movimento. O homem sem Deus só teria um movimento em direção à morte eterna. Como isso é pesado, né, meus irmãos? E ele faz isso porque o que move a sua vida são as suas motivações pessoais. Ou seja, o que Adão e Eva estavam fazendo, é porque a motivação era pessoal, era algo que eles queriam para eles mesmos. Interessante nós pensarmos isso, porque ele se torna, de certa forma, um fim em si mesmo. É muito perigoso isso, né? Porque o que seria isso? Seria a nossa capacidade de, às vezes, exigir de nós mesmos alguma coisa, um produto em que podemos estar ali sentindo, tendo a sensação, mas que é para nós mesmos. Ou seja, tudo que fazemos, ele sempre volta para nós. Ele deixa de ser um movimento para o outro, e todo movimento que você faz, você está fazendo para si mesmo. Portanto, se o que vivemos beneficia somente a nós mesmos, podemos estar nos movendo pelas motivações erradas, não é mesmo? Nessa noite eu quero falar de algo que nos motiva a viver experiências, como vivemos essa do invasão, mas que também é alvo dos conselhos de Paulo a Timóteo. Eu quero falar exatamente sobre piedade, e para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 4, do versículo 7 ao 10. Lá diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-te na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Versículo 9. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Uma das qualidades do cristão é a piedade, é o ser piedoso, e nós vamos conversar sobre isso. Só que antes eu gostaria de falar da relação entre Paulo e Timóteo. Paulo tinha um grande afeto por Timóteo. Ele é aquele que ele se refere como o meu filho amado, de tanta intimidade que eles tinham entre si. Timóteo havia sido deixado em Éfeso para pastorear a igreja, e Paulo escreveu 2 cartas para ajudar ele nessas condutas, com alguns pequenos problemas que aconteciam ali. Em sua primeira carta, Paulo exorta a Timóteo para ele conservar a pureza da doutrina e se contrapor aos falsos mestres que estavam surgindo naquele lugar. Muito interessante isso, né? Em sua segunda carta, o apóstolo Paulo ele reitera que Timóteo zele pela sã doutrina e também dá encorajamento no ministério dele, pede para ele que ele vá encontrar-se com ele, né, com Paulo, o mais rápido possível, porque estava chegando perto do martírio dele. Interessante que 2 Timóteo foi a última carta
e escrita pelo apóstolo Paulo. No capítulo 4, então, quando a gente lê, a partir do versículo 7, Paulo ele ordena a Timóteo a seguinte coisa: exercita-te a ti mesmo na piedade. Mas qual seria então a razão dessa ordem? Paulo está fazendo então algumas recomendações a fim de que ele seja um bom ministro de Cristo. Ele não está falando para ele fazer qualquer coisa, esse viver piedoso, por ser apenas, mas é porque tinha uma finalidade, tinha um propósito, ele ser um bom ministro. Ele começa o capítulo tratando acerca da apostasia e da hipocrisia dos que proibiam as coisas lícitas criadas por Deus para serem recebidas, como ações de graças, por exemplo, como casamento e alguns alimentos, quando a comunidade judaica ela era extremamente tradicional e não poderia comer, por exemplo, porco. Timóteo era um rapaz instruído nas Escrituras desde quando era pequeno, desde quando ele era criança, e tinha Paulo como seu instrutor. Talvez os discípulos, talvez não, tenho certeza, os discípulos tiveram o melhor mestre, Jesus, e Timóteo teve como instrutor Paulo, e isso é muito bom. Por isso, ele seria um bom ministro de Cristo se ele expusesse e ensinasse os irmãos as palavras da fé e a boa doutrina que ele vinha seguindo. Versículo 6, você pode acompanhar na sua Bíblia. E Paulo ainda mostrou como ele deveria fazer isso. Ele mostrou como ele deveria fazer isso, através do viver piedoso, através desse momento, dessa vida de piedade. Mas quando a gente fala de piedade, as pessoas às vezes têm uma ideia de comiseração, ou então de compaixão, de pena, quando na verdade essa não é a piedade cristã. A piedade cristã é uma definição que eu gosto muito de João Calvino, que ele fala que a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero, que ama a Deus como Pai, ao mesmo tempo em que o teme e o reverencia como Senhor, aceita a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que teme a morte. O viver piedoso cristão, então, é aquele que ama a Deus como Pai. Jesus, quando fala que os discípulos deveriam se tornar como crianças, ele dá a entender que a criança, quem decide por ela é o Pai. Esse viver piedoso é entender que na nossa vida, quem deve direcionar é o Pai, é o nosso Pai Celestial. E isso é muito importante. Ao mesmo tempo também que ele teme e reverencia como Senhor, não é só uma coisa da boca para fora, mas ele também aceita a sua justiça, a justiça de Deus, e teme ofendê-lo, mas mais do que teme a morte. Talvez na nossa cultura, na nossa geração, ofender a Deus não tem sido tanto um problema, mas temer a morte tem sido muito maior do que temer ofender a Deus. Isso é uma coisa que a gente deve parar e pensar. Num segundo momento, ele continua dizendo, pois o exercício físico, versículo 8, para pouco é proveitoso. Paulo ele compara o exercício da piedade com o exercício físico. Este exercício físico, ele é útil para alguma coisa, ele é útil para algo, mas a piedade, em tudo, ela tem benefício. Eu gosto muito da definição de William Hendricks, que fala que o exercício físico, no melhor dos casos, promove a saúde, o vigor, a beleza física, e ele continua dizendo que estas coisas são maravilhosas, e elas devem até ser apreciadas, mas a piedade promove uma coisa muito melhor, promove a vida eterna. E ele continua dizendo, a esfera que o exercício físico é de proveito, é muito mais restrita
do que a vida eterna que concede a sua recompensa. Ou seja, a recompensa do exercício físico, ela é restrita, ela está somente aqui. Mas o exercício da piedade, ela não fica somente aqui, mas ela se amplia, ela cria novos horizontes e ela vai até a vida eterna. É uma recompensa que vai ser concedida não somente aqui, mas também na vida eterna. Para nós que estamos observando a nossa geração, a nossa cultura, o exercício físico às vezes tem sido colocado como o primordial na vida, até às vezes do crente ou então de qualquer outra pessoa. Tem pessoas que vivem por conta disso. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas esse pode ser um exemplo motivador que nos leva a nos mover. O que tem nos levado a nos mover? Seja um exercício físico ou exercício da piedade. Em terceiro lugar, ele continua dizendo que, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ela tem sua recompensa, ela tem o seu proveito, ela amplia os horizontes. Outra coisa que podemos depreender aqui nesse texto é que a piedade, ela é um exercício. Da mesma forma que progredimos em santificação, progredimos também em piedade. Como é que a gente pode conseguir então, Estevão, a piedade? Na teologia reformada, a gente entende que é através dos meios da graça, ou meios de graça, através da oração, através da leitura bíblica e através da comunhão dos santos. Por que através da oração? Por meio da oração, nós somos levados a nos submetermos totalmente à vontade de Deus, expressando a Ele a nossa total dependência e lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades. Isso é muito importante. Confiando que Ele tem o melhor para os seus filhos e que podemos descansar nele. Nesse tempo de quarentena, oração tem sido um exercício fundamental, principalmente para a gente lançar nossas ansiedades, as nossas dificuldades, o nosso medo com o que está acontecendo à nossa volta. E esse é um exercício que nos acompanha já há muito tempo, e se não tem acompanhado a vida dos irmãos, recomendo primordialmente todos os dias. A oração é fundamental. Na oração a gente realmente diz a Deus aquilo que está passando no nosso coração, aquilo que tem nos incomodado, e nós temos momentos de intimidade com o Senhor. Uma outra oportunidade também é a leitura bíblica. Através da leitura bíblica e da sua obediência, nós podemos discernir qual é a vontade de Deus, ou seja, o que Ele quer de nós, o que Ele quer que façamos. Através da leitura bíblica, Calvino ele vai dizer que a Escritura é Deus falando conosco como um pai fala com o filho. Voltando àquele exemplo, que a gente deveria ser como criança, em que obedece, a criança obedece ao que o pai diz. É a mesma coisa. Na leitura bíblica, nós vemos claramente Deus falando conosco. Em terceiro lugar, comunhão dos santos. Joel Bick, ele fala que o progresso na piedade não é possível sem a igreja, pois a piedade, ela é nutrida pela comunhão dos santos. Eu sei que nesse momento de pandemia tem sido complicado nós termos a nossa comunhão aqui nesse local de culto, que é aqui na igreja. Mas nós temos sim várias e várias oportunidades de viver em comunhão através de uma ligação, através de WhatsApp, qualquer outro meio de comunicação, para a gente entrar em contato com os nossos irmãos. Nós temos vivido essa experiência enquanto PG da juventude e tem sido muito bom. A gente liga pelo vídeo, as pessoas conversam, contam suas ansiedades, a gente ora, a gente estuda a Bíblia e tem sido muito importante esse tempo. Calvino fala que sobre a liderança de Cristo, os crentes amam e cuidam um dos outros.
apegando-se à distribuição mútua dos dons. Meus irmãos, embora a gente não esteja aqui, nós podemos fazer isso contactando os nossos irmãos, nossos amigos, orando por eles, às vezes fazendo uma devocional, uma leitura bíblica e enviando. Tudo isso é dom de Deus. E nós podemos exercer esses dons nesse tempo de pandemia, de dificuldade que estamos enfrentando. Todas essas, e além de outras, são formas do cristão progredir em piedade, do cristão se exercitar em piedade. No final do versículo 8, Paulo explica por que a piedade ela tem seu benefício. Ele diz assim: pois tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ou seja, o benefício não é restrito, o benefício ele tem seus horizontes largos, eternos, e isso é muito importante. Mas é preciso ser cuidadoso em uma coisa, meus irmãos. Paulo não está falando que você é salvo pela prática da piedade, mas a piedade é o exercício de quem é salvo. Nós vemos aí muitas religiões que pregam que você deve fazer, para então chegar a um fim que é a salvação. Mas a prática da piedade é uma prática de quem é salvo. Esse viver piedoso cristão, ele é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente imagina. Como então se exercitar na piedade? Como é que a gente pode fazer isso na prática? Rapidamente, nós vamos citar duas coisas aqui que Paulo faz. Ele diz, no versículo 10, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. A esperança do apóstolo, a esperança de Paulo, está no Deus vivo. Então nós vamos ver o que ele faz diante disso. Em primeiro lugar, ele trabalha para Deus, ele se coloca à disposição para trabalhar para Deus. Mas por que ele faz isso? Porque sua esperança está no Deus vivo. A sua esperança não está num lugar que não seja uma base sólida, ou seja, não está na areia, mas ela está na rocha, que é Cristo Jesus. Essa esperança que ele está vivendo não é uma esperança futura, é uma esperança que ele tem vivido agora, e isso é muito importante. Em segundo lugar, ele se esforça de tal modo para que ele sabe, porque na verdade ele sabe que Deus salva e ajuda, especialmente os que são fiéis. Ele entende que esse esforço dele de sobremodo vem porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel conosco. Em Colossenses 1:29 ele diz: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Esse esforço que eu comentei, na verdade, é a atuação de Deus na vida dele, porque sem essa atuação, essa força que vem de Deus, nada disso teria poder. A ação de Deus sobre a vida dele é de tal modo que a vida dele é para servir a Deus, é para servir as pessoas. Meus irmãos, é interessante a gente falar de movimento, porque é interessante a gente falar de viver, é interessante porque a gente fala de existir. Foi esse o versículo que a gente leu lá no início. A esperança que provém de Cristo e que temos em piedade, ela deve ser vivida agora. Ela não deve ser vivida depois ou deixada para outro momento. E nessa noite, a minha oração é que Deus possa nos iluminar e nos ajudar a sermos pessoas piedosas.
tendo em mente sempre a constante presença de Deus em nossas vidas, porque nele vivemos, nos movemos e temos a oportunidade de existir, e para os que estão em Cristo, eternamente. Gostaria de orar nesse momento. Abaixe sua cabeça onde quer que você esteja nesse momento de oração. Vamos falar com Deus. Pai nosso, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, porque sua misericórdia dura para sempre, Pai, porque olhando para ti, Pai, nós podemos viver esse momento, Pai, de tanta dificuldade, mas com esperança, Pai. Nós te pedimos e clamamos, Pai, que o Senhor nos leve a vivermos a nossa vida em piedade, Pai. Que esse exercício diário de oração, de leitura bíblica, de comunhão, venha ser algo praticado nos nossos dias, Pai. Que a gente venha ser piedoso, Pai, porque o Senhor é bom em nossas vidas, Pai, como algo simples que estamos devolvendo, Pai. Pai, nos ajude a sempre nos olhar para Ti, Pai, e ver o exemplo, ver que estamos firmados na rocha, não temer nada, Pai, ao que está à nossa volta, e nos dá um coração, Pai, cheio de Ti, Pai, cheio da vontade de estar fazendo a Tua vontade em todo e qualquer tempo. Muito obrigado, Pai. Perdoe as nossas falhas, nossas dificuldades. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. O fator motivador das nossas vidas para nos movimentar deve ser Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós teremos no próximo domingo, aqui mesmo no canal do YouTube, a EBD às 10 horas e às 19 horas o nosso culto da noite. Eu peço que vocês compartilhem essa mensagem, compartilhem o canal do YouTube pelo WhatsApp, com seus amigos, para que assim a gente possa ter mais e mais pessoas sendo alcançadas por esse canal. Deus abençoe a sua vida e até breve. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Convide Ele nessa noite para reinar sobre você. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Ele é o início. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Aleluia. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti.
sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Aleluia. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Oh, declara essa verdade. Jesus, Jesus, nome lindo. Jesus, Jesus, nome santo. Jesus, adora Ele. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu. Só batera. Que em meu coração declare: Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Tu és o Senhor da glória, Jesus, Rei dos reis, dono da nossa vida. Nós te louvamos, Jesus.